Oi, oi. Oi, gente, boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje eu tô sem a minha luzinha frontal, então tá tudo meio escuro, a minha cara tá escura. Mas vocês vão ficar vendo o slide mesmo, não é a minha cara que vocês querem ver. Então, hoje a gente vai falar sobre alta performance. É um assunto que eu amo falar sobre, amo. Se largar, eu fico 2 dias direto falando sem parar de alta performance, que eu literalmente sou a louca da alta performance. E eu tinha passado para quem está no grupo, eu passei uma ferramenta que a gente vai usar hoje na aula. Se vocês não imprimiram, não tem problema, porque essa ferramenta está no slide para que todo mundo possa fazer. Então, só tenham perto papel e caneta, né, que é o ideal, mas, e aí, como está tudo no slide, a gente puxa pelo slide depois, ok? E para começar, eu queria que a Paula falasse boa noite aí para todo mundo, abrisse o microfone, falasse boa noite, meu braço direito, esquerdo e todo o resto. Boa noite, gente. Primeiro eu quero pedir assim, desculpa ficar acelerando vocês meia hora antes, né? A gente teve um desencontro de horário e daí na minha agenda estava marcado 6h30 e eu achando que eu estava atrasada, né? Tive que, fui buscar uma encomenda depois do trabalho, cheguei que nem uma louca falando pra Grazi, Grazi, socorro, vou atrasar e tal. Cheguei aqui, cadê todo mundo? Já tava mandando mensagem lá no grupo. Gente, cadê vocês? Vou sair caçando um por um que não tá aqui no horário da aula, né? Mas não era 7 horas, falha técnica, né? É a madrinha, a gente dá um desconto, né? Madrinha tava muito empolgada, entendeu? Tava preocupada de perder o horário da aula. Falei, que exemplo que eu vou dar para os meus afiliados de curso, né? Mas no fim deu tudo certo. Bom, a gente vai manter da mesma forma das outras aulas. Todas as dúvidas que vocês forem tendo, vão colocando no chat. Tem lá embaixo o botãozinho chat, vão colocando no chat. A Paula vai fazer as anotações, né, Paula? Das perguntas, e aí no final a gente tira dúvidas, ok? Tô sentindo falta de gente aqui nesse grupo hoje. Tô sentindo falta de algumas pessoas, mas a gente vai começar mesmo assim, tá? Então eu vou começar compartilhando com vocês a minha tela para ficar mais fácil de vocês observarem. Paula, tela, ok? Ok. Então tá bom. Então a gente vai falar hoje sobre alta performance. Alta performance é um assunto um pouco complexo. Por quê? Por conta daquilo que as pessoas acreditam que é a alta performance. Eu vejo muitas pessoas falarem que acreditam que a alta performance é você ser aquele doido que só trabalha, só trabalha, só trabalha, não faz mais nada da vida, né? Trabalha que nem um doido, aí eu arrumando uma luz aqui de última hora. A pessoa só trabalha, 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 e não é bem isso. A alta performance, ela tem várias vertentes, e é essas vertentes que a gente vai olhar agora. O que você precisa ter para trabalhar e viver em alta performance? Dualidade. Essa, sem sombra de dúvida, é o primeiro passo para você ter uma vida em alta performance. Eu acredito que algumas pessoas aqui já devem ter ouvido esse termo. Alguém já ouviu o termo dualidade? Faz joinha, quem já ouviu o termo dualidade. Ninguém vai fazer joinha? Tô ficando chateada aqui já. Ninguém conhece a dualidade? Então vamos lá. Dualidade. Dualidade é um termo trazido por Jung. Dentro dos estudos de Jung, ele traz 5 arquétipos. Cinco arquétipos. Sendo persona ou máscara, ânimos e ânimas, ânimos e ânima, o eu e a sombra. Tá? Aqui a gente vai falar sobre
sobre a dualidade, então nós vamos falar sobre a sombra. Nós não vamos entrar nos demais arquétipos que o Jung traz, nem persona, máscara, a gente falou alguma coisa no anterior, mas ainda não nos aprofundamos da forma que o Jung traz. Ânimos e ânima nós não vamos falar, o eu a gente tem falado desde o começo, né? E agora a gente vai falar um pouquinho da sombra. O que é a sombra? A gente precisa aceitar, mesmo que nós não queiramos aceitar isso, que nós somos sim seres duais, ou seja, a gente tem luz e sombra. Vocês podem ver que eu fui aqui rapidão para caçar uma luz, porque a minha luz estava apagada aqui na frente. Mas nós somos luz e sombra. E muitas vezes as pessoas tentam alimentar só um dos lados, acreditando que isso é o perfeito, que isso é o ideal e etc. Mas não é. Não é. Então, a gente precisa aceitar que luz são os traços positivos da nossa personalidade e sombra são os traços negativos da nossa personalidade. E ambos definem o nosso caráter. E aí, a gente precisa olhar o seguinte: você é só luz ou você é só sombra? Quem é você? Você é só luz ou você é só sombra? Se você acredita que você é só luz, que você é pura luz, miga, sua louca. Não é, tá? Se você acredita que você é só sombra, nos avisa que a gente já foge, desaparece, porque tem algum problema aí. A gente exorciza, muito bem, Paula, a gente aproveita e exorciza. Então, é um engano quem acredita que vai ficar alimentando esse lado de luz, só o lado bom, e isso faz a pessoa sofrer. Então, eu vejo várias pessoas, e outro dia eu estava debatendo sobre alta performance com uma mentoranda minha, e ela falou para mim, mas eu não quero viver em alta performance. Por quê? Porque eu quero trabalhar meu lado luz. Eu falei, olha bem, até vagalume tem a luz e tem a sombra, porque ela acende e apaga. Então, a gente precisa aceitar que nós somos seres duais. Que a gente tem sim o nosso lado sombra. Que muitas vezes a gente acorda sim querendo estrangular um coleguinha. Que muitas vezes a gente tem sim vontade de dar uns tapas na cara daquela pessoa. Só que a gente não faz. Por quê? Porque a gente controla. E aí a gente vai criando o equilíbrio. Como que a gente equilibra isso? Se conhecendo. Conhecendo o teu lado sombra. Entendendo o teu lado sombra. Acolhendo o teu lado sombra. E também acolhendo o teu lado luz. Também entendendo o teu lado luz. Alimentar só o lado luz é fuga. Quando a pessoa entra naquela vibe de, nossa, eu vou lá, eu vou ser um ser espiritual, eu só falo sobre isso, ela busca um único foco sem equilíbrio, é fuga. E a pessoa precisa fugir disso. Ela precisa fugir de só buscar o lado luz. Ela também precisa olhar para a sombra dela. Então, cada um de nós precisa entender que, sim, somos seres duais. E tá tudo bem ser dual. É isso que faz a gente ser humano. Ser dual. Porque senão a gente seria uma máquina. Sem desejos, sem vontade, sem nada. Então, olhar o lado luz e olhar o lado sombra e aceitar que você tem sim um lado sombra, que você não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, isso é importante para que você entenda que você é dual e que tá tudo bem ser dual. Mas como é que a gente começa a olhar para essa sombra? Com a sua história. Quando você conhece a sua história e a história da sua família, você começa a olhar para as sombras. Porque olhar para as sombras, olhar para tudo aquilo de difícil que a família passou, que você passou, te traz uma coisa que hoje é banal. Foi banalizada. A palavra é essa, foi banalizada. Autoconhecimento. Quando você olha para a tua história, quando você aceita a tua história, você ganha autoconhecimento. E quanto mais você se conhece, mais você consegue controlar essa luz. E controlar essa sombra. Porque tudo precisa ter equilíbrio. A gente não consegue nada se não tivermos equilíbrio. Então, controlar a luz e controlar a sombra é importante. E ter na mente a certeza de que a gente é dual e que tá tudo bem ser dual.
E que tá tudo bem olhar para a história da família e ver que, de repente, nossa, tem assassinos na minha família, tem políticos na minha família, tem sociopata na minha família. Apesar de político e sociopata, dependendo de quem for, não tá lá muito diferente. Mas tem lá toda essa galera na minha família, pessoas às vezes têm vergonha disso. E ela oculta essa história. E aí ela não se conhece. Por quê? Porque ela não olhou para as sombras da família e automaticamente ela não consegue perceber que ela carrega sim as sombras da família. Então, olhar para as sombras da família, olhar para a história de família, é entender que apesar das sombras, todo mundo tem a luz. E apesar da luz, todo mundo tem a sombra. E somos duais, como diria Jung. E tá tudo bem ser dual. Tá tudo bem ser dual. Então, esse é um passo extremamente importante para você começar a olhar para a alta performance. Para aí a gente entrar na loucura da alta performance e na calmaria da alta performance. Porque existe os dois. E, claro, o melhor caminho para iniciar é parar de falar e começar a fazer. Para quem está sempre próximo de mim, a maioria aqui está sempre próximo de mim, sabe que eu não gosto muito da pessoa que fica falando e não faz, né? Se começou a falar, vai lá e faz, querida. Tem que fazer. Então, eu quis colocar essa frase, é uma frase do Walt Disney, eu admiro muito. E vou deixar uma dica para vocês de filme. Tem um filme chamado Walt, Antes do Mickey. Para quem não viu esse filme, ele é fantástico, fantástico, fantástico. Eu já assisti umas 2, 3 vezes só agora na quarentena. Para vocês terem uma ideia como eu gosto desse assunto e como eu gosto de assistir esse filme. Em cada momento em que eu assisto, eu percebo coisas diferentes. Então, se vocês tiverem um tempinho, assistam para vocês entenderem o que é alta performance e como esse cara chegou onde ele chegou. Eu vejo muita gente usar aquela frase dele, né? Se você pode pensar, você pode criar, você pode conquistar. Mas não é só isso. Como foi que esse cara chegou lá? Às vezes a gente acredita que as pessoas chegam aonde elas chegam por um passe de mágica, e eu já ouvi isso. Num dado momento, eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa falou para mim assim, mas para você é fácil falar, você já está aí. Não, não tô. Já está aí a abelha. Eu não tô aí ainda. Eu vou chegar onde eu quero chegar. Então, às vezes a gente olha e acredita que para a pessoa chegar onde ela está foi simples, mas não foi. Então, é importante olhar para a história das pessoas, além da sua história, e entender a dualidade de todo mundo. Gente, a dualidade do Walt Disney é fantástica. Para quem não viu, veja. E a gente vai entrar agora nos 7 passos da alta performance, porque ter um mapa para as coisas fica mais fácil. E entender que alta performance são passos que a gente segue também é importante. Então, vamos lá. Primeiro passo, reaja rápido aos fracassos e mudanças. Uma mentalidade de alta performance, ela tem o embasamento numa capacidade de reação a novos cenários. Ou seja, quanto tempo você leva para se adaptar a um cenário novo que está acontecendo na sua vida? Então, vamos parar para pensar o que a gente está vivendo agora da quarentena. E olhar para cada um agora, porque só você pode responder. Quanto tempo você levou para se adaptar no primeiro dia que falaram assim, quarentena, todo mundo em casa, ninguém entra, ninguém sai. E aí, quanto tempo você levou para se adaptar a essa nova ideologia, a isso tudo que mudou e etc. Quanto tempo você levou para se adaptar? Eu vou falar por mim. Eu levei 3 dias para parar e pensar quais eram as consequências da quarentena no meu trabalho, quais eram as consequências da quarentena na minha vida e quais eram as consequências da quarentena na vida dos outros. Aí eu parei tudo que eu estava fazendo, desenvolvi um projeto pensado nos outros, que é o Semeando Emoções, para quem conhece, onde tem um grupo de terapeutas atendendo gratuitamente as pessoas que precisam. E aí sim, eu foquei naquilo que eu poderia fazer dentro dos treinamentos que eu já tinha, etc. Adaptabilidade. Eu entendi que eu tinha que me adaptar rápido. Por quê? Porque o mercado, ele é veloz. A vida é veloz. Então, a gente só consegue fazer o que a gente precisa fazer, ganhar espaço, ganhar mercado, quando a gente é rápido, quando a gente reage rápido. Então, você pode, claro, se permitir até aquele momento de impacto, de parar e falar, não, calma, pera.
não era assim, agora ficou assim, mas a segunda pergunta precisa ser, ok, e agora? O que eu vou fazer com isso? Como eu vou mudar esse cenário? Então, aí fica a segunda pergunta, como é que você está se desenvolvendo agora para depois da quarentena? Para depois disso tudo que vai passar, porque vai passar. Como tudo passa, isso aqui também vai passar. Como é que você vai sair disso? Da mesma forma que você entrou? Será que o mundo vai estar da mesma forma que estava antes? E daqui a pouco eu vou responder essa pergunta com um embasamento técnico. Se o mundo não vai mais ser o mesmo, você vai se encaixar no mundo sendo a mesma pessoa que você era antes de tudo isso? E o seu trabalho? Como fica o seu trabalho depois? E quem vai ser você no trabalho depois disso? Então, é muita pergunta para a gente pensar. Cerque-se de pessoas que agregam. Isso aqui é o efeito bando. Eu gosto muito desse termo, né? É o efeito bando, que lá, quando a gente for para a sala de aula, lá a gente vai falar bastante sobre isso. Esse efeito bando, ele é muito importante. Por quê? Gente, todas as pessoas precisam e merecem amor, carinho, atenção, cuidado, todas. Todas. Só que agora para pensar como é difícil você ter do seu lado uma pessoa que não agrega. Uma pessoa que vai te pegar pela mão e te jogar para baixo. Que no momento que você precisa de ajuda, ela pega pela mão e te joga no chão, ao invés de te alavancar. É punk, né? Para não falar outra coisa, é punk. Então, você precisa se cercar de pessoas que te agregam. Isso não quer dizer que eu vou espantar todo mundo. Vou criar aqui, vou chamar a bióloga Paula, vou criar aqui um repelente de gente chata, um repelente de gente que não agrega, e quando a pessoa chegar perto, tipo spray de pimenta, a gente esfrega na cara. Não dá para fazer isso. E não significa que você precisa fazer isso. Mas significa que você precisa manter por perto, no teu ciclo próximo, as pessoas que agregam. Aquelas pessoas que são positivas, aquelas pessoas que vão te pôr para cima, aquelas pessoas que te inspiram, que impulsionam. Caso contrário, você sempre vai acreditar que não consegue. Sempre vai acreditar que não pode. Por quê? Porque você está cercado de pessoas falando que você não pode, que você não consegue. Porque esse é o mindset delas. Essa é a mentalidade delas. E elas se tornam na vida da gente amigos caranguejos, familiares caranguejos. Eu não sei se vocês conhecem a metáfora dos caranguejos ou já tiveram a oportunidade de ver um balde de caranguejos, mas quando você coloca 2 caranguejos num balde, eu vou usar o balde porque ele tem a tendência a ser mais alto, eles vão lutar até morrer. Quando um estiver saindo, o outro pega pela patinha, joga para baixo, e o outro tenta subir e pega pela patinha e joga para baixo, e eles vão ficar nessa vida, ou até se cansarem, ou até o balde virar, e aí sai os dois, ou até eles morrerem. Então, essa metáfora dos caranguejos é exatamente isso que as pessoas de baixa performance faz na sua vida. Quando você tá lá, você tá subindo, você tá engajando, ela vem e vira para você e fala assim, viu, mas você não consegue, isso aí não é para você. Isso aí não é para você. Você não tem capacidade disso. E aí você começa a cair. Por quê? Porque é difícil se manter no topo sozinho. É difícil. Então você sempre vai precisar de alguém que dê a mão e te ajude. E esse alguém são as pessoas que te cercam. Por isso, quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente que agrega, melhor. E isso não é só networking, não. Isso é modelagem, que é algo que a gente vai ver na aula lá, presencial com mais profundidade, mas é modelagem. É olhar para aquela pessoa que está aonde você quer chegar e seguir os passos que ela seguiu. Porque aí você já sabe o que fazer para chegar lá. Então, isso é modelagem, sendo bem sucinta. É criar uma similaridade com aquela pessoa. É criar a alta performance da mesma forma que aquela pessoa que você escolheu criou. É inspiração, é pura inspiração. Então, não é só networking, não é só, tipo, eu preciso conversar, vem aqui e tal. Não. É modelagem. Eu olho para aquela pessoa, escolho aquela pessoa. Em quem eu tô me modelando hoje? Aí eu vou abrir para vocês. Robertini é chique, claro. Tô na equipe dele, tô na cola desse homem, ele espirra, eu entrego o lenço. Por quê? Porque eu quero estar aonde ele está. Essa é a minha meta. E não é
a questão, muitas vezes a pessoa acredita que, quero estar onde ele está, então vou derrubar a pessoa para estar lá. Não, existe espaço para todo mundo, cada um do seu jeito, cada um da sua forma. E não significa que eu quero grupos de 3, 4 mil pessoas, significa que eu quero ter essa inteligência que ele tem, essas sacadas rápidas que ele tem. Enfim, né? Eu vou ficar aqui elogiando o Roberto, porque ele está online lá no Instagram, ele está ao vivo lá no Instagram. Então vamos lá. Invista em si mesmo. As pessoas acreditam que investir nelas mesmas é comprar roupa, sapato, fazer cabelo, fazer unha, fazer maquiagem e assim sucessivamente. Mas quantos por cento do que você ganha você investe em si mesmo por ano, falando em percentual? E isso envolve curso, treinamento, livros, tudo aquilo que agrega. Então, uma empresa, ela precisa investir parte daquilo que ela recebe nela mesma. Um percentual da empresa sempre volta de investimento para ela mesma. Isso é obrigatório. Todo mês a empresa vai lá, fecha a caixa, um percentual, mesmo que mínimo, vai para a evolução dela. Outro vai para a caixa de emergência, outro vai para a caixa de funcionário, assim sucessivamente. Mas a empresa precisa. Se a empresa precisa, por que que nós não precisamos? E aí eu vou falar enquanto líder empresarial. O que normalmente eu escuto as pessoas dizendo? Mas a empresa não paga o meu treinamento. Gente, se a empresa não paga o teu treinamento, beijo, me liga, paga você. Vai lá e paga você. Por quê? Porque se amanhã depois você decidir ser empresária, todos os seus conhecimentos vão com você. Se você decidir arrumar um emprego melhor, todos os seus conhecimentos vão com você. Os conhecimentos são para você, que agregam à empresa. Mas quem precisa olhar para si mesmo é você. Então, de quanto você ganha no ano? Quantos por cento você investe em você? Eu, sinceramente, da minha parte, já estou na faixa de mais de 30% fácil. Bom, o que eu gasto de livro no mês já chega aí a mais de 20% fácil em livro, fora os treinamentos. Então, quanto é que você coloca isso, esse montante, no ano em percentual para você mesmo, para sua evolução? Seja para ser uma pessoa melhor, um funcionário melhor, um amigo melhor, um pai melhor, um empresário melhor, uma empresária melhor, enfim, whatever. Quanto é que você investe em você? Tenha senso de significado. Para a gente atuar em alta performance, a alta performance precisa fazer sentido para você. Esse é o primeiro ponto. Então, alta performance, quando você pensa lá em alta performance, que sentido isso faz para você? Por que você quer se destacar no meio dos outros, seja das outras empresas, seja dos outros colegas de trabalho, seja no meio da multidão? Por que você quer se destacar? E você quer se destacar? Ótimo, mas você sabe onde você quer chegar? Ou você só sabe que você quer se destacar? Porque se você não sabe aonde é que você quer chegar, só saber que você quer se destacar, vai desfilar na escola de samba, no carnaval você se destaca. Então, você precisa ter um foco. Aonde é que você quer chegar? Tem que ter senso de significado. Isso tem que fazer sentido para você. Não é simplesmente, eu quero crescer, eu quero ser destaque na minha área de trabalho, no estado de São Paulo, na cidade de Piracicaba, por exemplo. Eu quero ser destaque por causa disso, disso e disso. Ótimo, perfeito. Agora, eu quero ser destaque por quê? Não sei. Por que você quer trabalhar em alta performance? Por que você quer viver em alta performance? Qual é o motivo? Precisa ter objetivo claro. Afinal, o objetivo claro é a única forma que ajuda a gente a evoluir, tá? E faz sentido. E se você não tem objetivo claro, possivelmente, tudo isso que a gente está falando até agora deve estar meio grego. Por que eu quero alta performance? Por que eu quero viver em alta performance? Por quê? Por que eu vivo em alta performance? Porque eu amo o que eu faço. Vocês não têm noção como eu amo estar aqui falando para vocês, ou podia estar gravando um vídeo aqui de 10 horas, porque eu amo o que eu faço. Então, por que você quer viver em alta performance? Por que você precisa trabalhar em alta performance? Por que você precisa ter uma vida de alta performance? Senso de significado. Autossuperação todos os dias. E eu gosto de falar de autossuperação porque a gente acredita que a gente precisa superar o coleguinha do lado.
né? Fui lá, olhei o coleguinha do lado tá melhor que eu, preciso superar o coleguinha do lado. Não. Eu preciso superar o meu eu de ontem. E o meu eu de hoje precisa ser superado pelo meu eu de amanhã. Amanhã eu preciso estar melhor do que eu tô hoje. Hoje eu tenho que olhar para trás e ver que eu estou melhor do que eu estava ontem. E aí sim entender que, olha, lá fora a concorrência é grande, quer seja para como profissional, quer seja como relacionamento, quer seja como empresário, a concorrência é forte. Se enquanto pessoa, quer seja física ou jurídica, você não evoluir, você não se autossuperar todos os dias do seu próprio eu, você não consegue trabalhar em alta performance. Porque a sua superação tem que vir de você. Por quê? Quando você foca na superação do outro, você precisa lembrar que o outro tem a história dele, tem a vida dele. Ele tem as características dele. Claro, quando a gente fala de empresa, sempre existe aquela paridade, aquele olhar que a gente vai precisar ter, aquele Ctrl+C, Ctrl+V de dar uma olhada e ver o que pode ser feito, etc. Porém, quanto mais você foca no outro, mais você abdica de si mesmo. E quanto mais você foca no outro, mais ansiedade você vai ter, mais gastrite você vai ter. Você pode ter uma depressão, você pode ter um pânico aí nesse meio caminho. Por quê? Porque você está olhando a alta performance do outro e não a sua. Então você supera a si mesmo todos os dias. Então amanhã vocês precisam estar melhores do que vocês estão hoje. Caso contrário, o dia a dia está sendo em vão. Então não se compare com nada que não seja consigo mesmo. Faça o dobro do que esperam de você. Isso aí é clichêzão, é clichêzaço, mas o clichê é clichê porque ele funciona. Decorem isso. Todo clichê é clichê porque ele funciona, senão ele não teria se tornado clichê. Ele é clichê porque ele funciona. Então, primeira coisa, você sabe o que as outras pessoas esperam de você? Você sabe o que o teu relacionamento espera de você? O que seus pais esperam de você? O que seus colaboradores esperam de você? Ou o que seus gerentes, supervisores, diretores esperam de você? O que é que as pessoas estão esperando de você? Porque se você não sabe o que os outros esperam, como é que você vai fazer o dobro? Vai virar Dilma, né? Deixa a meta em aberto, a gente dobra a meta. Então, você precisa saber o que os outros esperam de você. Se você chega e só faz aquilo que, vou usar uma frase que eu ouvi uma vez, tipo, não fui contratado para fazer isso. Ou, não faço mais que isso. Tá bom. A pessoa passa 20 anos fazendo a mesma coisa e ela quer crescer. Não vai. Nem na vida, nem no trabalho. Por quê? Tá fazendo sempre o mesmo. Então, faça sempre o dobro. Faça sempre mais do que aquilo que esperam. Sempre mais. Então, se você vai, sei lá, você vai vender algo para a pessoa, ofereça algo mais para ela que ela não estava esperando, que não estava ali no pacote que você ofereceu. Ofereça algo mais. Isso conquista a pessoa. Se você vai entrar num relacionamento, ofereça algo mais para a pessoa, independentemente do tipo de relacionamento. Então, faça sempre algo mais, faça sempre o dobro daquilo que esperam. Mas para fazer o dobro, você precisa saber o que é que estão esperando de você. E principalmente, qual é a tua função? Você está aqui na vida fazendo o quê? Você está no trabalho fazendo o quê? Você está no teu relacionamento fazendo o quê? Qual é a tua função nisso tudo? Porque se você não sabe o que os outros esperam, não sabe a tua função, para o mundo, pede para descer. Então, faça o dobro daquilo que esperam, sabendo o que você precisa fazer. Humildade e disponibilidade. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes a pessoa tem humildade, mas não tem disponibilidade. Ou tem disponibilidade, não tem humildade. Os dois precisam estar juntos. Mas humildade do quê? Na alta performance. Humildade de você olhar para a pessoa e falar: eu não sei, você me ensina? Ou eu não sei, você me ajuda? Isso é humildade. Humildade de assumir as suas limitações, a tua sombra. E tá tudo bem. E disponibilidade. A disponibilidade em relação ao outro. Então,
Vamos falar de trabalho. A pessoa, às vezes, ela pede ajuda para o coleguinha do lado, mas na hora que o coleguinha do lado pede ajuda para ela, ela não tem tempo, ela não quer ajudar, ou a fala dela vai ser: mas eu levei muito tempo para aprender isso, eu não vou ensinar. Se eu ensinar para o outro aquilo que eu sei, o outro vai saber mais do que eu e amanhã depois vai pegar meu cliente. Não. Aquilo que você ensina, você agrega. Aquilo que você passa de ideia entre duas pessoas, ambos saem com mais ideias. E não o oposto. Então, humildade de dizer que, olha, sabe aquela história do copo cheio, o copo meio cheio, meio vazio? Essa humildade é olhar e entender que o teu copo tá vazio. Ele tá meio vazio, ele não tá meio cheio, ele tá meio vazio. Então, aceita que teu copo tá meio vazio. Tenha a humildade de falar para as pessoas, olha, isso eu não sei. Mas também tenha disponibilidade para ajudar outras pessoas e automaticamente você que vai criando equilíbrio, que é extremamente importante para a nossa vida. E ninguém chega a ter alta performance se não tiver humildade. Inclusive, como eu falei na outra aula, né, aqueles 3 livros, os livros da sequência do monge e o executivo, que fala sobre o líder servidor. Liderança a partir do servir. Às vezes a gente só quer servir, ou melhor, só quer ser servido. E a gente precisa lembrar que a gente tem que servir. Então, esses 3 livros que eu apresentei na última aula, eles são importantes para mostrar isso: humildade e disponibilidade. Humildade de dizer para a pessoa, olha, eu não sei, me ajuda, faça, se for o caso. E disponibilidade, para quando alguém vier e dizer para você, eu não sei, você falar, então senta aqui, que agora eu vou mostrar para você como é, como faz e etc. Isso é humildade e disponibilidade. E a gente não vai passar em branco sem falar de negócios e equipes. Porque quando a gente fala de alta performance, a gente fala de negócios e equipes. Então, a gente vai olhar um pouquinho, a gente vai dar uma pincelada em alta produtividade em negócios e em equipes. E isso é muito importante. Por quê? Grazi, mas eu não sou empresário. Tudo bem, tá tudo bem. Isso não impede você de pensar como um empresário, porque se você não é empresário, possivelmente você é funcionário. Se você é funcionário, colaborador, você tem um empresário acima de você. Então, pensar com a mentalidade de empresário ajuda muito você entender a empresa que você trabalha. Tá? E vai que um dia te dá na telha, você resolve, sei lá, fazer uma malinha de roupa e começar a vender roupa e você é ser empresário, viu, querida? Isso aí é ser empresário. Vida de empresário não é fácil. Eu sei que tem empresário aqui no grupo, não tô sozinha nessa. Vida de empresário não é fácil. Então, vamos olhar um pouquinho negócios e equipes. E aqui eu quero trazer para vocês uma pirâmide, a pirâmide da alta produtividade para equipes e empresas, porque se enquadram em todas as categorias. O primeiro ponto dessa pirâmide, que eu quero que vocês olhem com amor, carinho e atenção, é pelo amor de Deus, deixa de ser medíocre. E quando a gente fala ser medíocre, muita gente fica puta. Por quê? Porque aprendeu que medíocre é um xingamento. E ser medíocre é ser mediano. Ser medíocre não é um xingamento. Ser medíocre é ser mediano. Então, para de estar na média, para de ser igual a todo mundo. Queira se destacar, procure o que é que vai fazer você se destacar diante dos outros, diante, por exemplo, do cenário que a gente está vivendo. O que te destaca? Qual é o teu diferencial? Tenha ideias inovadoras. Ter ideias inovadoras é o que está dando diferencial para a galera agora, nessa situação. Então, de repente, você é uma pessoa que, putz, eu cozinho bem, eu vou dar alguns exemplos de mentorandos meus, tá? Que chegaram nesse momento, as empresas pararam por conta de acordos, diminuiu o salário, ou reduziu o salário, ou congelou o salário, assim sucessivamente. O que a galera fez? Alguns descobriram que dava para fazer serviços pela internet, começaram a fazer. Descobriram que dava para fazer venda pela internet, começaram a fazer. Tem uma paciente minha que cozinha pra caralho, segundo ela. Eu não comi ainda, porque, né, somos de cidades diferentes, mas ela cozinha pra caralho de acordo com ela. E eu tô acreditando. Por quê?
Porque ela começou a fazer isso e agora ela não está dando conta do que ela está vendendo. E ela focou num nicho, ela começou a fazer marmitinhas congeladas para idosos. Porque eles não podem sair de casa, eles não têm como ir, ela manda tudo esterilizado, bonitinho e etc. E ela conseguiu um nicho de mercado. Então, isso são ideias inovadoras de pessoas que reagiram rápido àquilo que está acontecendo. Por quê? Porque agora você joga no Google, tem um monte de gente fazendo marmitinha congelada para as pessoas que estão em casa. Ela foi rápida, ela chegou já no início que tudo isso estava acontecendo. Então, ter uma ideia inovadora é deixar de ser medíocre. É sair desse mundinho mediano. Ah, todo mundo é igual a mim, eu faço o mesmo que todo mundo. É efeito manada, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. É o efeito manada. Espero alguém fazer e vou lá e faço. Eu estava conversando com uma pessoa, uma empresária essa semana. Há 3 semanas atrás, nós duas conversamos e a gente teve uma ideia juntas de um produto que daria para ela colocar no mercado, porque a área de trabalho dela está totalmente parada. Então, eu falei, de repente, esse produto pode aliviar o teu caixa. E aí ela virou para mim e falou assim, olha, eu não acho legal, eu não vou fazer. Pode ser um tiro no pé, eu não vou fazer. Aí a concorrente dela fez o quê? Foi lá e fez a mesma coisa. Em uma semana, o concorrente dela fez o caixa que normalmente ele faria em um mês. Por quê? Porque é demanda. Agora tem demanda para certos mercados. É olhar e entender quais são os mercados que têm demanda e abrir esse leque. Isso são ideias inovadoras. Aí essa semana ela veio conversar comigo, o que ela me disse? Tô arrependida. Falei, fica o poema do Chaves aí para ela pensar, né? Volta o cão arrependido com o rabo entre as patas. É o que tem para hoje. Empresa é igual a gente. Isso precisa ficar muito claro, porque empresa é resultado de gente, sempre. Empresa sempre é resultado de gente. E gente infeliz não produz. Gente infeliz não trabalha. Gente infeliz não consegue render. Então, é preciso que nós nos percebamos também enquanto gente, né? Talvez você esteja num emprego que você não tá achando legal, que não tá legal para você. Então, se perceba como gente. E, enquanto empresário, perceba o outro como gente. E, claro, cerque-se de pessoas grandes. Quem está em cima ou quem está embaixo precisa se cercar de pessoas grandes. E quem são os grandes para você? Só você vai poder dizer. Sonhar o mesmo sonho. Sonhar o mesmo sonho, ele é válido para tudo. Se você vai entrar num relacionamento de casal, as duas pessoas precisam pensar e ter o mesmo sonho. Claro, cada uma delas precisam ter sonhos individuais, sem dúvida. Mas também precisam sonhar o mesmo sonho. Imagina só uma pessoa que entra num relacionamento onde um quer morar na praia, o outro quer morar no meio de uma floresta, longe de tudo e longe de todos. Como vai ser esse relacionamento? Ambos têm dinheiro para comprar esse imóvel. Como vai ser? Alguém vai ter que ceder. E quem cedeu vai ser feliz? Então, é preciso sonhar o mesmo sonho. Você entra num relacionamento empresarial, uma sociedade. Aí um quer gerir a empresa de um jeito, outro quer gerir a empresa do outro. Outro tem uma ideia X, outro tem a ideia Y e de repente ambos não querem ceder. Como isso vai evoluir? Então é importante sonhar o mesmo sonho. E para sonhar o mesmo sonho, empresarialmente falando agora, você precisa desenvolver liderança. Sem desenvolver liderança, não dá. E aí, como é que desenvolve liderança? O primeiro passo que eu gosto para desenvolver liderança é saber falar não. Sabe, olhar para a mamãe, olhar para o papai, olhar para o coleguinha do lado e pôr limite e falar não. Desenvolver liderança começa quando você começa a se perceber como líder e percebe que você já começa a colocar limites também nas outras pessoas. Porque às vezes, por não colocar limite nas outras pessoas, você aceita tudo que o outro quer do jeito que o outro quer. Então, pôr limite é o primeiro passo para começar a desenvolver liderança, para ter essa mentalidade de líder. Seu lugar no mundo. Saber o seu lugar no mundo. Cada um de nós tem o nosso lugar. Isso é pertencimento. Cada um de nós tem o nosso lugar.
A gente tem o nosso lugar na família, a gente tem o nosso lugar no mundo, a gente tem o nosso lugar na nossa casa, a gente tem o nosso lugar na nossa vida. Quando você encontra a sua causa, você encontra o seu lugar no mundo. Então, qual é a minha causa? Eu, Grazi, a minha causa é fazer do mundo um lugar melhor, começando uma pessoa por vez. E eu comecei comigo. Não dá para eu começar com o outro. Eu tinha que começar comigo. E qual é a tua causa? Qual o teu lugar no mundo? Se mostre. Por quê? Porque tudo que é produto precisa ser mostrado. Então, você precisa de um plano de marketing até para você mesmo. Então, você chega num barzinho, você gostou daquele cara ou daquela moça que está lá no canto lá, você está afim da pessoa. Mas você não quer se mostrar, você está lá atrás do pilar escondida. Como é que você acha, ser de luz, que aquela criatura lá do outro lado, que se você se interessou, vai descobrir que você existe, se você não tiver um plano de marketing dentro do barzinho, de passar na frente, de chamar atenção, de se mostrar e etc. Isso é válido para qualquer coisa. Isso é válido para pessoas, isso é válido para produtos. Tenha um plano de marketing e se mostre. Se apresente. Saiba falar sobre você. Você vai procurar um emprego. A pessoa vira para você e fala assim: quem é você? Você vai responder como normalmente a gente responde quando está começando a aprender inglês, né? Meu nome é tal, eu tenho tantos anos, eu tenho 2 cachorros e 5 gatos. Não, a ideia não é essa. A ideia é que você se mostre, você se venda. Então, ter um plano de marketing, acredite, é para tudo. É para todos os momentos da vida. Liderança é para tudo, é para todos os momentos da vida. Saber se mostrar é para tudo, é para todos os momentos da vida. Produtos e serviços resolvem problemas. E aí a gente aqui está falando de vendas. Porque tem muita gente que acredita que vender é um caso sério. Que vender é um problema. Então, vou dar um exemplo de uma mentoranda minha. Ela trabalha no banco e ela tem muito problema com venda. Em que sentido? Quando ela começou a mentoria, ela acreditava que vender era o fim do mundo. Ah, eu trabalho no banco, eu tenho que vender título de capitalização. Eu tenho que vender abertura de conta em poupança. Poxa, eu estou enganando as pessoas. Essa era a fala dela. E aí, num dia que nós estávamos conversando, eu falei para ela, olha, vamos pegar os números do Brasil. Quantos por cento dos brasileiros têm por hábito guardar dinheiro? Ela, o percentual é baixo. Eu falei, exatamente. Então, o que você está fazendo é vendendo para a pessoa uma oportunidade dela não depender da aposentadoria dela. Ou de repente, numa zica da vida, ela tem algum problema, ela fica doente, acontece alguma coisa, ela tem esse dinheiro guardado. Então, às vezes, olhar um processo de vendas, ele precisa vir por um outro âmbito. Ah, eu tô aqui na minha casa, sei lá, desempregada, ou não tô desempregada, mas a empresa congelou meu salário ou reduziu meu salário. Tô entrando aqui no sisteminha da Caixa Econômica Federal, tá lá, o seu benefício está em análise para sempre, né? Porque não acaba nunca essa análise do povo. Eu não tô passando por isso, mas eu acompanho. E aí, você observa que você não vai ter outra opção a não ser, sei lá, fazer alguma coisa para vender. Qualquer coisa. E aí você se pega com vergonha de vender ou com medo de vender, porque, por que eu vou fazer isso? Ou como eu vou fazer isso? Ou, não, isso não é para mim. Não, vendas é para todo mundo. O ato de você entregar um currículo para alguém e ter que falar sobre você, você está vendendo o seu maior produto, que é você mesmo. E quando eu falo vendendo o seu maior produto, às vezes a pessoa acha que está vendendo o corpinho dela. Você está vendendo o seu corpinho, sim, para um emprego bom que você vai ter. Então, você precisa entender o básico de processo de vendas e entender que vendas move o mundo. Vendas é o coração de uma empresa. Vendas é o coração da sua vida. Vender é importante. E se você não começar a entender que venda é a única coisa que move a sua vida, você vai morrer de fome. Experiências, conexões e negócios. Grazi, mas eu tenho um produto. Eu estou vendendo esse produto. Não, você não está vendendo um produto. Você está vendendo uma experiência. Você está vendendo felicidade, você está vendendo futuro, você está vendendo qualquer outra coisa, menos produto. Tenta conversar com o pessoal. Vamos pegar aí, sei lá, a gente tem nossa outra madrinha, que trabalha no Boticário.
Ela não vende perfume, ela não vende maquiagem, ela vende uma mulher bonita e cheirosa. Ela vende a beleza da mulher através de outros produtos. Se você pegar uma pessoa que trabalha em parque aquático, que eu tenho alguns contatos, então o que essa pessoa vende? Ela vende felicidade, ela vende alegria, ela vende um momento em família, ela vende lazer, ela vende descanso, ela vende desestresse, ela vende tudo, menos parque aquático. Se você faz um bolo desses que, para o mundo, eu sou de touro, gente. Tem coisa que me deixa mais feliz nessa vida do que comida. Você cozinha bem, se você faz um bolo bom, primeiro, me convida. Segundo, vende isso. Porque você está vendendo uma experiência para as pessoas, uma experiência dela ter um momento de felicidade, um momento de alimentação em família, de algo que ela não vai ter que fazer, um momento de reunir a família, tomar um café. Ai, Grazi, é quarentena. Tá bom, mas as famílias estão trancadas em casa. Então, nunca venda um produto, venda uma experiência. Venda algo bom para as pessoas. E aí, de tudo isso, claro, tem sempre uma estrelinha maior. Veja o humano. Enxergue o ser humano por trás dos olhos de cada pessoa. Quando você olha para alguém, você tem que olhar e enxergar o ser humano que existe ali do outro lado. Sempre. Quer você esteja vendendo um produto, quer você esteja vendendo alegria, diversão e etc., que a ideia é essa, não venda o produto, venda a experiência, quer você esteja fazendo um plano de marketing, quer você esteja buscando a tua causa, quer você esteja agregando pessoas importantes na sua vida, entenda, por trás daquele olhar existe um ser humano. E esse ser humano precisa de amor, carinho e atenção, assim como cada um de nós. Então, enxergue o outro como um ser humano. E entenda que está nascendo um novo mundo. E a gente já vai falar sobre isso. E se está nascendo um novo mundo, que imagem você quer passar para o mundo? Qual é a imagem que você quer passar para o mundo? Eu não estou nem falando de legado ainda, hein? E a gente nem vai falar hoje sobre legado. Mas qual a imagem que você quer passar? Ou qual a imagem que você está passando agora para o mundo, nesse momento? Qual a imagem que você está passando agora para o mundo? O que você está fazendo da sua vida que você está passando uma imagem para o mundo? Mas qual a imagem você quer deixar? A imagem da luz, a imagem da sombra, da aceitação da dualidade, de um bom empresário, de uma boa empresária, de um bom funcionário, de uma boa funcionária, de uma excelente dona de casa, seja lá o que for, não importa. Qual é a imagem que você quer passar para o mundo? E às vezes a gente fala mundo, as pessoas já falam, nossa, mas eu nem quero passar. Você acha mesmo que o pessoal lá da China vai saber quem sou eu? Eu sou especialista em Ásia e o povo da China não sabe quem sou eu. Hein? E aí? O que é o mundo para você? Às vezes o mundo é a sua família, às vezes o mundo é as pessoas que moram na tua casa, às vezes o mundo é só seus filhos. Às vezes o mundo é só os seus pais. Mas qual é a imagem que você quer passar para o mundo? Seja esse mundo o seu mundo. Qual é o seu mundo? E aí, se você imprimiu, pega o seu teste. Se você não imprimiu, não tem problema. Todas as perguntas estão aqui. E por que eu resolvi trazer esse teste? Normalmente, vocês sabem que eu curto muito mandala, né? Adoro trabalhar com mandala. Eu gosto de que a mandala vira um gráfico. Eu sou aquele ser dos números. Eu adoro mandala. Mas dessa vez eu quis trazer um teste para que a gente olhe um pouquinho com mais profundidade de si mesmo. E no final, vocês vão ver que no meio do caminho tem lá 2 termos. Então, talvez vocês não conheçam esses 2 termos, que é efeito manada e a mente de colmeia. Então, só para deixar claro, quando a gente chegar lá na pergunta, efeito manada é uma coisa que acontece muito, que é quando alguém influente, alguém famoso, vai lá e começa a fazer certas ações ou cria uma tendência e todo mundo vai atrás. Isso é efeito manada. E a gente consegue desenvolver efeito manada e fazer as pessoas virem atrás também. Então, pensa nisso. Efeito manada. E mente de colmeia. Quando todo mundo trabalha em prol do coletivo. E não cada um em prol do seu sonho. Então, por exemplo, às vezes você entra numa empresa e a pessoa
tá lá, você pergunta para ela, você trabalha todos os dias em prol do quê? E ela vai responder em prol da minha família, em prol dos meus filhos, mas nunca em prol do coletivo. Porque ela não pensa que se a empresa crescer, ela cresce junto e aí ela vai poder trabalhar em prol dos, dos requisitos básicos da vida dela. Então, quando a gente fala em mente de colmeia, é isso, é todo mundo trabalhando em prol da mesma coisa, tá? Então, aqui, nesse grupo, estamos todos trabalhando em prol da alta performance. Eu acredito que sim, tá? Por favor, não quebrem os meus sonhos, por gentileza. Então, todos aqui trabalhando em prol da alta performance. Mas dentro desse em prol de algo todos juntos, cada um na sua individualidade, cada um fazendo o seu da sua forma. Então, isso é mente de colmeia. E aí, a gente vai para as perguntas. Como é que a gente vai fazer? Eu não quero que vocês leiam a pergunta. O que a gente vai fazer? Eu vou ler a pergunta para vocês e vocês vão responder de forma rápida. Para quem tem impresso, é só colocar o xizinho. Para quem não tem, escreva. Normalmente, às vezes ou raramente. Vocês vão perceber que eu leio rápido e que as respostas é para ser dadas rápidas. Tá? Isso tem um poder efetivo na nossa mente que mais para frente a gente vai falar. Nesse primeiro momento, eu vou fazer a pergunta, vou ler as respostas e vocês já anotam qual é a resposta e no final a gente vai para o gabarito, ok? Então, eu vou começar com a primeira pergunta. Os membros da equipe são apaixonados pelo propósito da empresa? Lembre-se de empresa que você trabalha, já trabalhou, ou a sua própria empresa. Normalmente, os colaboradores demonstram interesses em todos os processos, participam ativamente de todas as atividades e parecem se conectar com a visão e propósito da empresa. Às vezes, os colaboradores eventualmente se envolvem nas tarefas, têm um bom cumprimento das suas atividades, fazendo corretamente o que é devido. Raramente, os colaboradores demonstram desconexão com a missão da empresa, demonstram discordar das atitudes de seus líderes e fazem críticas cotidianas. Então, normalmente, às vezes ou raramente. Todo mundo muito gente boa, às vezes os colaboradores são gente boa, às vezes não, e raramente, né, a galera pisa na bola aí legal e reclama. Lembrando que esse alguém também pode ser você. Os membros da equipe, pergunta 2. Os membros da equipe são engajados em resolver problemas juntos? Normalmente, marque C. Os colaboradores trabalham juntos na busca por soluções, opinando, debatendo ideias e propondo melhorias para melhorar o resultado. Às vezes, os colaboradores eventualmente assumem que o trabalho em equipe garante o resultado da empresa e permanecem focados apenas na tarefa que lhes foi atribuída. E raramente os colaboradores não se engajam porque não veem conexão com o seu trabalho no dia a dia e não percebem que podem melhorar os resultados trabalhando juntos. Então, normalmente, às vezes ou raramente. 3. Os membros da equipe são muito proativos e adoram compartilhar informações úteis. Normalmente, os colaboradores se sentem à vontade para propor ações, opinar sobre as decisões e atribuições da equipe, bem como planos de ação e melhorias baseadas nas experiências de cada um. Às vezes, os colaboradores assumem responsabilidades por decisões e se antecipam perante as situações do dia a dia. Raramente, os colaboradores demonstram pouca ou nenhuma energia e disposição natural para propor ou realizar algo novo, como trazer novas informações para a equipe. Então, normalmente, às vezes ou raramente. 4. Os membros da equipe têm bastante liberdade para, em situações complexas, tomar decisões em prol da empresa dentro das normas e âmbito do trabalho. Normalmente, os colaboradores sentem que estão no comando de suas experiências
sabendo que tem condições e conhecimento suficiente para agir e tomar decisões no âmbito do trabalho. Às vezes, eventualmente, os colaboradores têm sensação de pertencimento e acreditam que gestores confiam no seu trabalho e nas suas decisões. Raramente, os colaboradores buscam sempre cumprir aquilo que foi designado e não se sentem confiantes o suficiente para propor soluções em situações complexas. Então, normalmente, às vezes ou raramente. 5. Os membros da equipe conduzem situações difíceis, sem pedir autorização do líder o tempo todo. Normalmente, faz parte da cultura da empresa dar autonomia para que os colaboradores busquem agir por conta própria, conforme sua experiência e conhecimentos. Às vezes, os colaboradores tomam iniciativa nos momentos certos, de acordo com os processos já estipulados pelos seus superiores. Ou, raramente, os colaboradores estão sempre submetidos a decisões superiores para saber quando e como devem agir em diferentes situações no dia a dia. Então, será que você ou seus colaboradores têm autonomia? Raramente tomam iniciativa ou ficam lá sentadinhos esperando a ordem chegar. 6. Os membros da equipe conseguem diferenciar perfeitamente a hora do descanso e lazer com o momento de focar totalmente no trabalho? Normalmente, os colaboradores são conscientes de seus intervalos e utilizam esses momentos para aliviar o estresse, recarregar as baterias e voltar ao trabalho com dedicação e foco total. Às vezes, os colaboradores eventualmente voltam do tempo de descanso, ainda envolvidos com assuntos e atividades não relacionadas ao trabalho, mas recuperam o foco facilmente. Raramente, os colaboradores perdem o foco com frequência, ultrapassam os intervalos e se distraem dos seus deveres, que pode prejudicar sua produtividade de equipe. Então, a tua equipe ou você enquanto pessoa, você sai no horário de almoço ou sai naquele momento do cafezinho e depois volta direto no teu foco, sai e volta mais ou menos, daquela espreguiçada, mas depois de uns minutos você pega o foco de novo, ou a gente tem que jogar numa descida para pegar no tranco mesmo, e aí raramente consegue voltar no foco e tá difícil, e vamos ver o que acontece. 7. Os membros da equipe produzem muito bem, mesmo na ausência do líder. E aí, antes de ler as respostas, eu vou fazer um parênteses aí. O bom líder e o líder de verdade é aquele que, quando ele está ausente, a empresa e os liderados não sentem sua falta. As pessoas acreditam que, nossa, o líder sai e o mundo acaba. Isso não é líder, isso é chefe. O líder de verdade é aquele que, quando ele sai, tudo continua fluindo, tudo continua como estava. Então, vamos lá. 7. Os membros da equipe produzem muito bem, mesmo na ausência do líder? Normalmente, os colaboradores sabem com clareza suas tarefas e responsabilidades delegadas pelo líder, portanto, conseguem fazer sua autogestão e garantir a produtividade mesmo na ausência do líder. Às vezes, os colaboradores mantêm o nível de produção, mas por pouco tempo, sem a presença e supervisão do líder. Raramente, os colaboradores não estão alinhados com os objetivos da empresa e, portanto, não sabem o que o líder espera deles. Com consequência, não produz tanto sem o líder presente e o tempo todo delegando as tarefas. Então, normalmente, às vezes ou raramente. 8. O líder demonstra coerência em suas decisões? Normalmente,
o líder demonstra segurança, experiência e estabilidade emocional para manter a comunicação aberta e transparente com os colaboradores. Às vezes, o líder age conforme o que fala na maior parte do tempo, buscando manter a credibilidade diante da equipe, oferecendo segurança, confiança e motivação a todos. Raramente, o líder tem o hábito de tomar decisões sem consultar a equipe e acaba comprometendo a confiança de todo mundo. Normalmente, às vezes ou raramente. A gente já está acabando. 9. As pessoas se complementam e enxergam diversidade como ponto positivo no trabalho. Normalmente, os colaboradores se identificam com a postura da empresa diante da pluralidade e diversidade, e assim acolhem e se sentem acolhidos em suas diferenças, com inclusão e tolerância. Às vezes, os colaboradores participam dos programas de inclusão da empresa, mas eventualmente não encontram espaços para se manifestar. Raramente, ainda que a empresa tenha uma boa política de convivência com as diferenças, os colaboradores ainda têm dificuldade para lidar com divergências entre eles. Normalmente, raramente ou às vezes. Isso é que é importante olhar, porque muitas e muitas empresas já estão trabalhando com a diversidade. Então, a Paula, depois eu queria que no final ela falasse um pouco sobre essa questão da empresa em que ela trabalha, porque a gente já debateu bastante sobre essa questão da diversidade na empresa que ela trabalha. E às vezes a gente acredita que, não precisa olhar para isso, é todo mundo igual e etc. Mas às vezes essa é a tua mentalidade, outras pessoas não enxergam a diversidade como deveriam, com igualdade. Então eu queria, Paula, no final, a hora que a gente abrir, que você falasse um pouquinho sobre esse ponto da diversidade, tá? Então, 10. O relacionamento entre os membros da equipe é muito bom? Normalmente. Ter uma equipe unida é importante e faz muita diferença, tanto no cotidiano da empresa, quanto nos resultados alcançados. Às vezes, os colaboradores são comprometidos com os objetivos da empresa, mas eventualmente acontece problema de relacionamento interpessoal. E, raramente, os colaboradores não têm um bom relacionamento, costumam se envolver em fofocas e pré-julgamentos. Normalmente, às vezes ou raramente. 11. As metas são claras, bem definidas e os caminhos para conquistá-las também. Normalmente, as metas são transmitidas a seus colaboradores e equipes de forma clara, objetiva, com assertividade e planos estratégicos de ação. Às vezes, as metas nem sempre são transmitidas de forma objetiva, fazendo com que os colaboradores precisem consultar o líder com mais frequência para saber se estão seguindo o caminho. Raramente, as metas não são claras, fazendo com que os colaboradores fiquem acomodados, sem desafios e sem motivações individuais para cumprir as tarefas. Então, normalmente, às vezes ou raramente. 12. Normalmente, o relacionamento com o líder é muito bom. Desculpa, eu estava indo direto para a resposta. O relacionamento com o líder é muito bom? Normalmente. Os colaboradores têm um ótimo relacionamento com o líder e consideram que é alguém que os inspira e oferece confiança e motivação para buscarem os melhores resultados. Às vezes, apesar do bom relacionamento, eventualmente os colaboradores se sentem pressionados e cobrados em excesso, o que acaba prejudicando a relação. Raramente, os colaboradores veem o líder apenas como alguém que cobra e fiscaliza os resultados, mas não estimula o lado humano na relação. Normalmente, às vezes ou raramente.
13. Os colaboradores sabem como é feito o controle de demandas para acompanhar o que a equipe está fazendo e se está dentro do planejado. Normalmente, os colaboradores estão cientes das técnicas para gerenciamento de atividades que garantem a qualidade dos trabalhos entregues e atestem a produtividade da equipe. Às vezes, os colaboradores sabem que há um gerenciamento e têm noção de como é realizado, mas não participam do processo. Raramente, os colaboradores não sabem de que forma são acompanhados nas atividades diárias e quais os critérios de avaliação são usados para mensurar a sua produtividade. Isso é um problema do tamanho de um bonde, quando os colaboradores não sabem como eles são mensurados. Porque você abre margem para eles pensarem o que eles quiserem, da forma que eles acreditam e se sentirem injustiçados. 14. Agora é sério, tá acabando mesmo. 14. Todos os colaboradores sabem quais são os processos e demandas de toda a equipe, de modo que consigam trabalhar juntos e cooperar uns com os outros. Normalmente, as metas e demandas são transmitidas de forma clara e ficam disponíveis para consulta e acompanhamento de todos. Às vezes, nem todos os colaboradores têm acesso apenas a demandas que tenham relação com suas atividades individuais, de modo que não participam ou colaboram com todo o processo. Raramente, cada colaborador tem acesso apenas à sua demanda individual, não se envolvendo no processo e, portanto, não enxergando oportunidade de cooperar com a equipe. Normalmente, às vezes ou raramente. Você conhece o processo? Não conhece o processo? Ou conhece só aquilo que lhe cabe? 15. Quando estão em reunião, todos os membros da equipe falam abertamente sobre dúvidas e dificuldades? Normalmente, as reuniões acontecem de forma colaborativa e transparente, permitindo que os colaboradores compartilhem ideias, situações e questionamentos. Às vezes, as reuniões costumam ultrapassar o tempo necessário, não deixando tempo suficiente para que todos os colaboradores possam se manifestar da mesma forma. Raramente, as reuniões não costumam ter uma razão clara para acontecer, de modo que os colaboradores não têm tempo para elaborar e manifestar suas dúvidas e dificuldades. Normalmente, às vezes ou raramente. Você já conseguiu ou consegue expor numa reunião, falar o que você pensa, ou, enquanto empresário, permite que os colaboradores se abram e falem. E agora sim, a última pergunta, 16. A equipe recebe e aceita feedbacks como uma crítica positiva e construtiva? E isso é válido para você também, enquanto pessoa. Normalmente, o feedback é incentivado e recebido na empresa como uma forma eficaz de ouvir e ser ouvido. E a forma como acontece faz com que todos percebam de forma positiva. Às vezes, oportunidades de feedback acontecem apenas quando ocorre algum erro ou falha nos processos e informações precisam ser alinhadas. Raramente. Não há uma cultura de feedback, portanto, os colaboradores não o recebem de forma tão positiva quanto deveria ser estimulado. Normalmente, às vezes ou raramente. E aí, a gente vai para o gabarito. Em cada número de pergunta, você pode, se você escreveu no teu caderno, não tem problema. É só contar quantas vezes foi normalmente, quantas vezes foi às vezes e quantas vezes foi raramente. Quantas respostas você escreveu normalmente, quantas respostas você escreveu às vezes e quantas respostas você escreveu raramente. Então, conte o total de cada uma delas.
E aí, quando você tem as respostas de quantidade, o quantitativo de cada um dos itens, a gente chega num esboço de conteúdo. Então, se você respondeu mais normalmente, é porque tem uma forte sincronização de mente de colmeia entre os seus colaboradores. A equipe sabe como aproveitar os pontos fortes de cada um para um resultado coletivo, com flexibilidade, equilíbrio e produtividade. Depois vocês leem com calma cada um deles. Mas isso significa que está tudo indo bem. Ou que o teu trabalho está indo bem, o trabalho da equipe está indo bem, ou você, enquanto equipe, está indo bem. Então, se você respondeu mais normalmente, parabéns. A ideia é trabalhar sempre enquanto líder ou enquanto operacional, né, enquanto colaborador, de uma forma de mente de colmeia, em que todo mundo trabalha em prol de algo juntos, de acordo com a sua individualidade. Se você respondeu mais às vezes, a maioria foi às vezes, a equipe tem tendência a compartilhar conhecimento e tem grande potencial de crescimento, mas ainda precisa de ações para que essas respostas às vezes se tornem normalmente, para que esses colaboradores, ou você enquanto colaborador, ou você até enquanto pessoa, consiga pensar como mente de colmeia e não ficar no meio termo entre colmeia e manada, tá? Então, se a maior parte das respostas foi às vezes, tá na hora de começar a criar novas estruturas, criar novas ideias para trabalhar aí com o grupo. E se há respostas maiores, em maior quantidade, foi raramente, cuidado. Cuidado, porque a tua equipe pode estar trabalhando dentro do efeito manada, e aí, né, é óbvio que muitas vezes acontece um aumento de turnover, de repente você está trabalhando infeliz, porque você está vendo que está cada um fazendo de um jeito, cada um indo para um caminho, cada um indo para um canto diferente. Então, o líder precisa tomar atitudes para que a equipe se torne uma equipe de efeito colmeia. Mas se a equipe segue o líder, quem é que tem que começar essa mudança? O líder. O líder é o primeiro a mudar a mentalidade dele. Então, olhando cada um para o seu próprio teste, como é que você se sente lendo as suas próprias respostas, baseado naquilo que você vive, ou que você viveu, ou que você está, né, neste momento, nesse exato momento, vivendo, enquanto empresária, enquanto colaborador, enfim. Como é que esse resultado influencia na tua mente? Isso é bom ou isso é ruim para você? O quanto isso é bom e o quanto isso é ruim? Esse teste era para dar uma sacudida, para você conseguir olhar para si mesmo, para olhar enquanto empresária, para olhar enquanto empresário, para olhar enquanto pessoa também, enquanto colaborador, e o que é que você pode fazer para melhorar na sua vida, o que é que você pode fazer para melhorar tudo isso. E se você tem equipe, é legal para aplicar isso na equipe também. Dar um sacode na galera. Mas para dar um sacode na galera, você tem que dar um sacode em si mesmo primeiro, tá? Então, lembrando disso. E aí agora a gente vai para os finalmentes, e nesses finalmentes eu quero entrar com um assunto que não tem como não falar. Por quê? Porque agora a gente está entrando num novo momento, num novo movimento. Eu tenho estudado muito sobre isso, porque tem muita coisa mudando e muito rápido. E eu não sei se vocês conhecem, se vocês já tiveram oportunidade. Quando a gente fala em novo mundo, em tudo que está mudando, e a gente fala em alta performance, a gente não vai falar só nesse batidão, nessa coisa de ser rápido, de vamos lá e vamos fazer, e vamos ter gás, e nossa, não vamos dormir, vamos trabalhar faca na caveira, e vamos lá e pá. Não. A gente precisa ter um outro olhar também, porque algumas coisas estão mudando. E tem uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, e eu fiquei um bom tempo estudando isso em mim para conseguir trabalhar isso nos outros, que é Ikigai. Vocês conhecem Ikigai? Já ouviram falar de Ikigai? Eu quero apresentar para vocês, para quem não conhece. Paula conhece Ikigai? A Paula, tudo que a gente pergunta, ela conhece. Ela não conhece Ikigai, gente. É por isso que mudou o tempo. Então, Bruna, conhece Ikigai? Não? A Camila tá com a câmera escondida, não consigo ver ela.
O Marcelo já fez que não com a cabeça, que eu vi, a mim também. Paloma conhece? Não? Edith conhece? Já ouviu falar em Ikigai? Não também? Tá. Então a gente vai falar um pouquinho sobre Ikigai. Eu vou literalmente dar uma pincelada em Ikigai para que vocês entendam o rumo que o mundo está tomando. Que rumo que essa prosa está tomando? Está tomando o rumo do Ikigai. Ikigai é uma terminologia japonesa. É um estudo japonês. Eu sou meio suspeita, a grande maioria sabe que eu me especializei em Ásia, né? E eu trabalho ainda hoje com asiáticos, e eu tenho uma paixão muito grande por isso. E eu estudei muito tempo o Ikigai. Agora virou modinha, agora tem bastante gente falando sobre Ikigai, mas eu levei muitos anos para encontrar o meu Ikigai. E é isso que, a partir de agora, tudo que está mudando na nossa vida, tudo que está mudando no mundo, o Ikigai eu olho como uma ferramenta para que a gente se adapte a esse novo mundo, tá? Então, por isso que eu quis trazer o Ikigai como ferramenta hoje. Ikigai é uma palavra japonesa que significa razão de viver. Então, é como toda essa mistura que vocês estão vendo aí, que a gente já vai olhar, é como se a gente estivesse buscando a nossa força motriz de viver. Qual é a tua força motriz? Existem inúmeras teorias sobre essa etimologia, enfim, mas todos nós, cada um de nós tem o seu próprio Ikigai. E cada um de nós precisa encontrar o seu Ikigai. Qual é a razão de ser? Qual é a nossa razão de ser? Ou seja, o nosso Ikigai, que é oculta dentro de nós. O Ikigai não é uma coisa que você vai parar num belo dia e falar assim, pá, encontrei meu Ikigai. A gente precisa se analisar, se aprofundar em todos os âmbitos da vida para encontrar o Ikigai de cada um. Para descobrir o nosso Ikigai, tem gente que leva uma vida inteira. Quando a gente acha que a gente encontrou o Ikigai, a gente vai lá e descobre que, opa, eu ainda preciso migrar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. E essa busca do Ikigai, ela precisa de uma introspecção muito grande. Por isso, um mergulho muito profundo dentro de si mesmo. Por isso que eu comecei lá atrás, falando sobre o quanto você investe em si mesmo. Porque para você encontrar o seu Ikigai, você precisa ter um mergulho em si mesmo. E encontrar o Ikigai não tem nada a ver com relação social, relação econômica, nossa, como que vai funcionar a economia daqui para frente? Não, isso tem a ver com você enquanto ser humano, enquanto pessoa. É o valor da vida, é o valor da sua vida. Ikigai é o valor da sua vida. São acontecimentos de caráter espiritual, são acontecimentos de caráter emocional. Tudo que faz a vida valer a pena é o que te ajuda a encontrar o seu Ikigai. Então, vamos olhar aqui os itens do Ikigai. Se você olhar ali no desenho, você vai ver o seguinte. Existe um quadrante da vida agradável, a vida produtiva, a vida significativa e a vida plena. Dentro desse quadrante existem opções. O que você ama fazer, o que você é bom em fazer, o que você é pago para fazer e o que é bom para o mundo. E aí, dentro de tudo isso existe missão, vocação, profissão e paixão. E o Ikigai é literalmente encontrar aquilo que você ama fazer, que você é bom em fazer, que você é pago para fazer e que o mundo precisa. Então, se você, por acaso, é bom no que faz e ganha bem para fazer, você está tendo uma vida produtiva, mas talvez você não tenha uma vida significativa. Talvez você não tenha uma vida tão agradável. E talvez você não esteja vivendo uma vida plena. E vida plena não é uma vida alinhada em linha reta sem problema, tá? O Ikigai não tira problema de ninguém. Deus me livre, mas quem me dera. Então, de repente, você
encontrou o que você ama fazer, mas é bom para o mundo, mas você não ganha o suficiente. Então, você não vai ter paixão no que você faz. Porque você não está sendo remunerado o suficiente para fazer o que você ama. Então, você não está dentro do teu Ikigai. Não vai te trazer tanta paixão. Pode ter a tua missão, mas não vai te trazer uma profissão, não vai te trazer uma rentabilidade e, de repente, você não vai ser tão feliz quanto você gostaria. Então, encontrar o equilíbrio daquilo que você ama, do que você é bom no que você faz, aquilo que você é pago para fazer, porque se você é bom, você é bem pago. Isso é um ponto. Precisa estar casado. Não dá para você ser bom no que você faz e ir lá e cobrar migalha. Você precisa ter essa autovalorização. Mas tudo que você faz e é bem pago é bom para o mundo. E hoje a gente está vivendo um momento de mudança. E momentos de mudança exigem mudanças de nós mesmos. Então, encontrar o nosso Ikigai é muito importante. Encontrar aquilo que você ama, que você é bem pago para fazer. E lembrando que bem pago é o bem pago de cada um, tá? Lembrando que bem pago é aquilo que você considera que vale o teu trabalho, que vale o teu esforço. Simples assim. E o que é bom para o mundo? O que você faz hoje é bom para o mundo? É bom para as pessoas? Agrega no mundo? Você está vivendo esse Ikigai ou não? Você, de repente, está mais penso para um do que para outro. Então, encontrar o Ikigai é importante. E é interessante que os asiáticos em si, eles usam algumas técnicas. Então, por exemplo, métodos que eles utilizam. A alimentação, substituição de produtos processados por produtos plantados, por produtos importados. No caso, a gente sabe que a Ásia não tem tanto espaço de plantio, mas produtos de qualidade e em pequenas quantidades. Então, como mudar a nossa alimentação nos ajuda a encontrar o nosso Ikigai? Porque a gente se sente mais leve, a gente se sente melhor. Alimentos mais naturais, alimentos da própria terra. Pode estar parecendo muito hippie o que eu estou falando, mas isso é metodologia de Ikigai. Então, não precisa ser uma dieta vegana, uma dieta vegetariana, não precisa mudar a tua vida radicalmente. E, nossa, agora encontrei meu Ikigai, beijo, me liguem, estou morando na caverna ao lado. Não é essa a ideia. A ideia é que você encontre o teu Ikigai dentro desse desenho todo, fazendo aquilo que você ama, aquilo que ajuda o mundo e aquilo que é bom para você e aquilo que você é bem pago para fazer. A alimentação é uma delas. Isso te ajuda. Então, por que asiático come muito peixe? Porque é bom para eles. Porque tem muito ômega 3. Porque é leve. Algas, chá verde e assim sucessivamente. São alimentos mais leves, que não pesam automaticamente, não liberam certos hormônios no nosso organismo, que de repente não funcionam da forma que a gente precisa naquele momento. Lembra que a Paula falou na última aula dos horários, o horário que a gente se sente melhor depois de se alimentar e etc. A alimentação mais leve também diminui essa questão dos horários. Aí eu vou entrar na área da Paula. Também ajuda nessa questão dos horários, da alimentação correta. Comer lentamente, o famoso slow food, né? O slow food. Gente, é muito importante ter uma alimentação lenta, ter uma alimentação com calma e saudável. Isso ajuda no teu processo de Ikigai. Então, quando a gente faz, por exemplo, eu vou sempre num ashram, e quando a gente está lá, a alimentação ela é totalmente leve, porque a gente está em introspecção. Quando a gente está em introspecção, a alimentação ela é leve por quê? Porque você precisa de uma alimentação leve para você mergulhar em si mesmo, para você se manter um pouco mais lento, um pouco mais tranquilo. Ativação. Manter uma vida ativa. Manter uma vida ativa não é manter uma vida louca. Tá? São coisas diferentes. Vida ativa é uma coisa, vida louca é outra coisa. Então, as atividades que você coloca no teu dia a dia, tudo aquilo que você põe no teu dia a dia faz parte do teu Ikigai. E não tem uma preferência de acordar cedo, fazer exercício, dormir, relaxar e etc. Não. É você desenhar isso de uma forma que fique bom para você.
mas que você crie métodos de ativação. Que você não pare. Então, por exemplo, falando em Ásia, por que que na Ásia os idosos se mantêm trabalhando? Ah, porque eles precisam de dinheiro. Possivelmente também. Mas também porque eles precisam se manter ativos. É importante que a nossa mente se mantenha ativa. Então, até onde a saúde permite, se mantenha ativo. Mas não é aquele ativo louco. É aquele ativo saudável. É um ativo saudável. Seja ativo e feliz. Não se desgaste dentro de uma atividade louca. Se sinta útil, mas se mantenha dentro de uma atividade. Claro que levantar cedo, fazer uma meditação e exercício ajuda, tá? Então, a método da amizade, a parte da amizade. Dentro do Ikigai, a amizade é vista como um ponto extremamente importante. Pequenos grupos. Então, você forma pequenos grupos de amigos. Aí, vamos lá, nos que agregam? Aqueles que agregam. Porque para você manter o teu Ikigai, você precisa de pessoas que agregam. Porque gente chata não agrega. Gente chata não agrega. Lembra disso. Então, como é importante manter por perto pessoas que agregam. Pessoas que vão te pegar pela mão ali na hora que você precisar. E na hora que o outro precisar, você também vai pegar pela mão. Pequenos grupos que se ajudem mutualmente, que vocês estejam sempre ligados, sempre linkados e sempre ligados e sempre linkados, também não é aquela coisa de mandar bom dia, boa tarde, boa noite, oi, como é que você tá? Isso é quase cuidar da vida do outro, encher o saco no grupão do WhatsApp. Mas é mandar mensagem, é saber como a pessoa tá de vez em quando, é marcar alguma coisa, é encontrar, não agora, por favor, hashtag fique em casa, mas é literalmente manter a amizade. Cultivar a amizade. Não como um network, mas sim como um amor e carinho. Viver em comunidade. Japoneses, se vocês perceberem, vivem em comunidades. Então, se você vai, por exemplo, no Liberdade em São Paulo, uma comunidade japonesa. É muito bonitinho todos eles juntos. Eu me hospedo no Liberdade quando eu vou na Hellinger. A Hellinger pode estar dando aula em qualquer canto, eu estou no Liberdade. É impressionante como eles se ajudam em comunidade. E por que não a gente ser assim? Por que não a gente ter as nossas pequenas comunidades e não necessariamente morando juntos, mas dentro desse âmbito de amizade? Encontrar uma razão de ser. Se você quiser encontrar o teu Ikigai, você precisa saber a tua razão de ser. O que você ama? E não é quem, é o quê. O que é que você ama? Para você encontrar sua razão de ser, você precisa saber o que você ama. Você precisa saber o que o mundo precisa. Você precisa saber o que é que as pessoas vão te pagar que o mundo precisa e que você ama. E aí, lógico, você é bom nisso? Então, você é bom naquilo que as pessoas te pagam, que o mundo precisa e que você ama? Esses são 4 pontos, 4 perguntas para você encontrar o teu Ikigai. Então, olhando para você agora, só para você, esquece todo mundo que está aqui, esquece. O que é que você ama? O que é que o mundo necessita nesse momento, ou em todos os momentos, ou nos próximos momentos? O que é que as pessoas vão te pagar? E no que você é bom? Quando você responder essas 4 perguntas, e isso pode levar anos, você encontrou teu Ikigai. Eu acredito que eu tô no caminho. Não é aquela coisa, nossa, ó, certeiro, já acertou o Ikigai, tá tranquilo, tá favorável. Não. Mas eu acredito que com o que eu faço hoje, eu encontrei o que eu amo, que o mundo precisa, que as pessoas pagam e que eu faço bem, humildade à parte agora, que eu sei que eu faço bem feito. Então, esse é o meu Ikigai agora. Há 15 anos atrás, o meu Ikigai era outro. Hoje, o meu Ikigai é esse. Então, qual é o teu Ikigai? E é importante você saber sobre Ikigai. E para quem gosta de livro, vocês sabem que eu adoro trazer dica de livro, tem o livro Ikigai, que foi escrito por vou colocar a capinha dele aqui, Frances Miralles e Héctor Garcia. Esse livro é maravilhoso.
eles explicam muito o Ikigai e vale muito a pena vocês terem esse livro. Tá? Esse realmente vale a pena. Então, isso é para vocês, depois de tudo isso aqui, pararem e pensarem qual é o seu Ikigai. Será que você está no caminho do seu Ikigai? Será que o que você está fazendo hoje é o seu Ikigai? Qual o seu propósito de vida? Pelo que você trabalha? Qual é a sua causa? A hora que você responder isso, você vai estar no caminho de encontrar o seu Ikigai. Por quê? Porque sim, tem um novo mundo nascendo. Tem um novo mundo chegando. E isso daqui a pouco, essa fala vai ser bem clichê. Eu dou mais umas 2 semanas para estar meio mundo falando sobre isso. Eu terminei de ler ontem umas pesquisas e terminei de escrever esses slides ontem para que eu pudesse trazer as informações assim mais próximas. E aquilo que a gente falou sobre Ikigai, luz e sombra, alta performance, é tudo o que vai ajudar a trabalhar com esse novo mundo. Porque esse novo mundo depende de equilíbrio e exige Ikigai. E aí, eu quero compartilhar com vocês, depois eu vou colocar lá no grupo do Empowerment, quem não tiver no grupo do Empowerment me pede separado, o El País fez essa semana uma matéria, eu não sei se vocês viram, a matéria chama Como o Coronavírus vai mudar as nossas vidas. E eles colocaram 10 tendências. E eu achei fantástico, eu quero ler para vocês as 10 tendências, sem se aprofundar. Depois eu ponho o link para vocês lerem. A primeira tendência é a revisão de crenças e valores, que é tudo aquilo que a gente sempre fala. Vamos olhar as crenças e olhar os nossos valores. A segunda, menos é mais. E é bem interessante porque saiu algumas pesquisas sobre mercado imobiliário que está mostrando justamente isso, que menos é mais. Pessoas que estão fechando grandes escritórios e abrindo escritórios pequenos, mesmo mantendo a equipe, ou indo para dentro de suas casas, ou vendendo as casas e indo para dentro das empresas, ou seja, percebendo que realmente menos é mais. E esse movimento está acontecendo agora. Reconfiguração dos espaços de comércio, que é isso que eu falei agora. Pessoas que estão percebendo que, de repente, dá para morar onde é o trabalho. Então, por que eu vou manter um outro lugar e fazer com que as companhias, as empresas desgastem mais meios naturais para construir mais e mais e mais, sendo que a gente pode ter espaços menores ou morar dentro do ambiente de trabalho ou próximo disso. Então, reconfigurações de espaço de comércio já começaram a acontecer. Novos modelos de negócios para restaurantes. Então, muitos restaurantes já perceberam que podem funcionar só com sistema de delivery, que dá certo. Por quê? Porque a tendência, ao que mostram os estudos, é que as pessoas acabem diminuindo os contatos em grandes grupos. Então, entrar em restaurantes fechados, etc. Então, os novos modelos de negócio para restaurantes já surgiram e isso já se tornou um novo mercado. Por quê? Porque surgiu muito restaurante agora novo, muitas empresas alimentícias novas que perceberam que, opa, calma, eu não preciso ter um espaço. Eu posso fazer dentro de um ambiente pequeno e entregar em delivery num raio de tanto ou em outras cidades, etc., que funciona. Experiências culturais imersivas, assim como tours virtuais a museus. Isso de experiência cultural imersiva eu achei o máximo, porque são shows e espetáculos online. Então, até essa tendência de shows que a gente tem visto, por exemplo, todo final de semana tem um mundaréu de live. Eu não tinha assistido nenhuma até a live do Zeca Pagodinho, que eu estava subindo lá a esmo, e eu não sou da turma do pagode, sou da turma do rock. Mas eu estava subindo lá a esmo, ele estava cantando, eu falei, deixa eu ver. Eu já tinha lido a matéria, não essa matéria, tinha lido um outro contexto. Falei, deixa eu dar uma olhada como é que funciona. E a hora que eu assisti aquilo, eu fiquei de queixo caído na estrutura. E estar na minha casa assistindo aquilo me proporcionou um descanso tão bom, porque sair e ir até onde a pessoa está no show. Então, muitas vezes eu ia para São Paulo em show, Jaguariúna, etc. E essa ideia de show e espetáculo online, ao que se estuda, vai manter. Inclusive, eu vi um estudo à parte sobre cinemas online, onde possivelmente as pessoas paguem para ver o filme e o cinema libera o acesso na tua casa. Então, pensa que tudo está mudando.
Tour virtual a museu. Já tem vários que abriram. Então, você vai lá, paga uma taxa e faz o tour virtual. Claro, eu sei que vocês vão me falar, mas não é a mesma coisa que estar lá. Sem dúvida, não é a mesma coisa que estar lá. Mas vai reduzir muito aquilo que a gente tem. Tenta pegar a fila do Louvre na alta temporada, depois conta para mim que inferno que é aquilo. Tenta pegar a fila do Museu do Louvre, depois conta para mim o inferno que é aquilo. Trabalho remoto. Isso aí a gente já está vendo, se tornou uma realidade. Muitas áreas que acreditavam que, não, mas aquilo que eu faço não dá para ser remoto, descobriu que dá sim, vai ter que dar, né? Não tem outro jeito, vamos ter que fazer acontecer, e funcionou, e está funcionando. A outra tendência é morar perto do trabalho. Isso é fantástico, já existe isso, mas não com uma escala tão grande, né? Os home offices da vida, né? Que você, apartamentos onde tem uma torre de escritório, uma torre dos apartamentos em si de moradia. Então, isso também é fantástico, morar perto do trabalho. Shop streaming. Então, uma versão de um Instagram, só que só para compras. Tá? O antigo Shoptime que a gente via na TV, mas agora um Instagram só para compras. Isso é para tudo, para todo tipo de serviço, não é só para produto. Tá? Busca por novos conhecimentos. Aí eu achei legal porque eles colocaram assim: muitos empregos estão sendo fechados, algumas atividades perdem espaço enquanto outros serviços ganham mercado. Então, busca por novo conhecimento, dentro mesmo da tua área, o que é que você pode buscar de novo conhecimento que agrega em você enquanto pessoa e que vai refletir no teu trabalho. E às vezes a gente acredita que não, isso aqui nunca vai mudar. Vai. Vamos pegar aí um exemplo da psicanálise. Não, psicanálise é só no setting. Não dá para fazer online. Gente, eu estou fazendo psicanálise e está indo muito bem online, graças a Deus. Inclusive, eu peguei pacientes novos e até não imaginava pegar pacientes novos. Então, a gente tem que abrir outros olhares para o momento que está sendo vivido. Telemedicina, até pouco tempo atrás, a gente não imaginava. Abrir a boca para o médico, mostrar o celular e ele falar que você está com a garganta inflamada. É impressionante. Eles descobriram que dá para fazer telemedicina. Está fantástico. Eu tenho alguns amigos médicos e eu estou acompanhando, está fantástico. E o último, que é educação à distância, que a gente já sabe, já tem, etc., mas que possivelmente vai dar um boom nas novas tendências. Então, talvez esses encontros aí de cursos, de aulas, eles diminuam e aumentem os cursos online, até porque você consegue abranger uma quantidade maior de pessoas. Então, fica aí as 10 dicas do El País, depois eu mando o link para vocês. E fica a pergunta: o que é que vocês estão fazendo agora para se reinventar, seja lá o que for? Seja lá o que for, reaja. Reaja e seja rápido, porque os mercados de trabalho, os mercados são rápidos, numa maneira geral. E quais são as mudanças na tua vida pessoal? Porque se o mundo não vai mais ser o mesmo, você, enquanto pessoa, não cabe mais da mesma forma nesse mundo. Então, isso é preciso mudar. E depois eu vou colocar lá no grupo também. Eu estava estudando esses cenários e tendências durante a quarentena, as mudanças. É um estudo do Google. É o Google com o MIT e o Brain Company. E o Sebrae aqui do Brasil. Então, eu vou disponibilizar esse estudo lá para vocês. Eu ia disponibilizar antes, mas eu estava estudando ele também e acabei me aprofundando muito nele para eu poder desenhar isso aqui. Então, eu vou disponibilizar esse e o link para vocês darem uma olhada, tá? E verem como vai ser também o consumidor do futuro, que é um outro texto que eu vou mandar para vocês entenderem qual vai ser a mentalidade do consumidor do futuro. E futuro, a gente não está falando mais de 2050, 2060, que vai ficar para os meus netos azar deles. Não. Agora a gente está falando de right now. A coisa está acontecendo. É tipo, vamos lá, vamos fazer, não dá para esperar. É literalmente pensar com a mentalidade de ontem. Então, baseado nesses estudos que eu vou compartilhar com vocês, pensem, existe um novo mundo chegando, quer a gente aceite ou não, quer a gente concorde ou não, e quem somos nós agora, fazendo o que agora, para entrar nesse novo mundo, porque o nosso eu de ontem não cabe no mundo de amanhã. E não há alta performance no individualismo. Gente sozinha não chega a lugar nenhum.
Gente sozinha não tem alta performance. Se você não sabe delegar, se você não sabe lidar com as pessoas, se você não sabe ter um grupo de amigos, se você não sabe ser legal, se você não sabe ser amável, e ser legal às vezes também é falar a verdade, não pense que ser legal é só agradar os outros, não, tá? Então, se você não tem todas essas perspectivas de trazer mais pessoas para perto e continuar no individualismo, você não entra na alta performance. Sozinho, nós não somos ninguém. Então, sai da caixinha, faça amigos, sai desse mundinho aí fechado, cria seu networking, aproveita a galera aqui, faz um networking com o pessoal. Depois, na hora que a gente for para a sala de aula, efetivamente o bagulho vai ser bem mais louco, né, Paula? O negócio vai ser bem mais embaixo com relação a essa parte de alta performance e individualismo. E tenham bem claro, responda essa pergunta. Você está pronto para ser o seu próprio projeto? Você está pronto para construir o seu próprio caminho? Essa é a pergunta que fica para fechar a alta performance. Para que você tenha alta performance, você precisa ter tudo isso e ser o seu próprio projeto. Você é o seu próprio projeto. Você desenha o seu próprio caminho. Você está pronto para tudo isso? Dentro desse novo mundo? Eu, 39 anos de idade, redescobrindo um novo mundo depois de 39 anos vivendo num mundo que até então eu conhecia. E agora a gente aprende a conhecer um mundo novo. Você está pronto para ser o seu próprio projeto nesse mundo novo? E aí, eu já vou abrir aqui o slide de lembrete, que a próxima aula é com a Paula e ela vai falar sobre fisiologia do sucesso. Às 19 horas, viu, Paula? Anota aí, por favor. Às 19. E esse tema que a Paula vai falar é importante porque ele vai casar com o quarto módulo do Empowerment, a hora que nós estivermos lá dentro de sala, tá? Então, fisiologia do sucesso, o que ela vai trazer vai ser muito importante, mas ela não vai dar spoiler, porque se ela der, a Paula tá ferrada, ela já deu spoiler outro dia e não foi legal. Eu vou fechar o slide agora. E se tiver perguntas, quero que vocês façam perguntas. Quero que vocês aproveitem a deixa para perguntar. Paula, abre o microfone aí. Quem quiser falar também, escreve aqui no chat, quero falar. E aí a gente abre o microfone também, né, Paula? Sim, tá todo mundo quietinho hoje. Ainda ninguém se manifestou aqui. Então, eu vou aproveitar enquanto o pessoal ainda tem uns minutinhos aí para pensar, ver se quer perguntar então alguma coisa. E a Grazi me pediu para falar um pouco sobre diversidade, né? Então, eu vou contar um pouquinho a experiência lá da empresa onde eu trabalho, enquanto vocês ainda têm a oportunidade aí de formular umas últimas perguntas. Teve uma vez que eu estava contando para a Grazi como é que estava evoluindo isso, né, lá na empresa. A gente é uma multinacional e a gente tem várias filiais aqui no Brasil. Na unidade que eu trabalho, a gente é em 200 e poucos funcionários, né? Então, é obviamente que existe um grupo diverso dentro da empresa. E começaram a surgir algumas discussões dentro do RH, e assim, como que a gente acolhe, como que a gente acolhe minorias, como é que a gente trata, né? A gente mostra que a gente, como empresa, é a favor da diversidade, né? Então, começou com algumas discussões, às vezes uma palestra tímida, e eu sou daquelas que adora dar um palpite, né? Vira e mexe, estava lá na RH, e assim, vocês não acham que a gente devia, né, trazer isso, trazer aquilo e tal? E daí, conversando com a RH, eles começaram a me contar um projeto que eles estavam fazendo, que hoje já está vigorando, que eles dividiram os grupos em grupos de conviver lá dentro da empresa. Então, tem grupos que as pessoas se voluntariam. E um dos grupos conviver chama diversidade. Então, eles colocaram lá que as pessoas que queriam fazer discussões sobre diversidade podiam integrar aquele grupo, independente de hierarquia, qualquer cargo na empresa, podia ir lá e começar a discutir. Isso começou a entrar porque eles começaram a perceber
que eles tinham uma quantidade, começou com o público LGBT, existia um grupo grande de LGBT dentro da empresa, particularmente, o meu setor tem alto índice de LGBT, a gente brinca que o meu setor é um setor mais diverso, assim, que tem de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tamanho. Obviamente, né, que assim, né, tem um propósito, né, eu procuro ter uma equipe diversa, né, porque isso agrega, como a gente aprendeu na aula de hoje, né, mas que muitas vezes gerava conflitos, né? Então aconteceram alguns conflitos e o RH falou assim: não, vamos trazer esse grupo para a gente mostrar que isso não é ruim, muito pelo contrário, que a gente apoia isso, né? E como entrou agora a pandemia, a gente não conseguiu fazer palestra lá na empresa, mas eles estão liberando, quase toda semana, libera no mailing da empresa um texto falando. Então já veio texto sobre mulheres, já veio texto sobre sexualidade, sobre posicionamento em reuniões, assim, sabe? Como você de repente pode estar tendo um comportamento que está ferindo as outras pessoas. Então eles começaram todo um grupo, toda uma reflexão em cima disso, né? E o que foi mais bacana de todos é que a gente estava conversando porque a gente tem uma pessoa na empresa que está passando por uma mudança de gênero, né? E foi muito bacana, assim, o acolhimento do RH nesse sentido. E daí depois eu conversando em particular com a pessoa e me colocando ali como representante da empresa, né? Falando assim, olha, eu queria dizer para você que a empresa, a gente apoia isso, né? Então a gente queria saber, tá tudo bem, né? Você fez uma solicitação de mudança de crachá, a gente quer saber, assim, como é que tá esse processo, né? Tem alguma coisa de documentação que a gente, né, pode te ajudar? Como que a gente pode te deixar mais confortável? E eu ali como representante da empresa recebi o feedback: não, Paula, tô gostando muito do apoio que eu tô recebendo, tá sendo legal, essa pessoa tá participando do grupo do Conviver da Diversidade, né? Então ela colocando assim que ela tá se sentindo acolhida, e sentiu tão acolhida que nas redes sociais, no dia do trabalho, ela fez um post falando do orgulho de trabalhar na empresa. Então, assim, foi muito bacana, assim, então tá sendo muito legal a construção, assim, desse espaço, assim, da diversidade. Não veio tão forte por causa da pandemia, porque a gente teve que cancelar treinamento, todas essas coisas, mas foi uma ideia muito bacana que surgiu esse ano e que eu já tô vendo, assim, os resultados, tô super feliz aí com o projeto e acho que tem tudo aí para decolar aí dentro da empresa nos próximos meses. Esse assunto é importante, porque é muito difícil para as pessoas, principalmente as pessoas de mentalidade fixa, ou seja, aquela pessoa com síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, e ela acredita que, mas esse negócio é frescura, mas isso não pode ser assim, porque nasceu mulher, nasceu homem vai viver homem, etc. E cada um faz o que quer com a sua vida, né? Já chama sua vida, se fosse minha vida, cuidava eu. Então, eu gosto muito de pontuar, assim, meio que na lata, porque essa parte de diversidade pega muito. A gente esquece de olhar no olho do outro e lembrar que o outro é um ser humano e que existe dor por trás daquele olhar e que existe dificuldade e que aquela pessoa é um ser humano igual todo mundo, nem mais nem menos. E o que é que muda na nossa vida meter o bedelho na vida do outro? Niente più, nada, nada. Então, cada um faz o que quer. Eu sempre falo, né? Uma vez eu tive uma paciente há um bom tempo atrás, que ela falou para mim, ela vinha sempre falando de outros, né? E aí, no meio da sessão, falei para ela, falei, tá, mas o que agrega na tua vida falar da vida dos outros? Vamos lá, que não seja a dor. É diferente você falar da dor, é completamente diferente você falar mal do ser humano, né? Então, o que agrega para você falar daquela pessoa por conta da orientação sexual dela? O que muda na tua vida? Não muda nada. Eu falei, então, por gentileza, vira o disco, não enche o saco, cuida da sua vida. E a outra pessoa cuida da vida dela. Porque se a vida dela fosse sua, você cuidava e chamaria a sua vida. Então, na falta de algo para cuidar, compra um gato. Tem 7 vidas, cuida das 7, né? Tem um bom espaço aí para cuidar de vida de bicho. O bicho vive para dedéu, vai por mim. Tô tão acostumado, vídeo. Olha, tem tempo pra caramba para cuidar da vida alheia. E o bichinho não reclama, eles gostam. Então, eu gosto muito de olhar para a diversidade. Porque a gente precisa lembrar de olhar no olho dos outros e lembrar que são só seres humanos, mais nada. O que a pessoa escolhe para a vida dela é igual cor de roupa. Não faz diferença nenhuma na minha vida. E nem na sua, nem na do outro. E tá tudo bem. Tá tudo bem.
E aí, tem uma pergunta que entrou aqui para mim no privado, que eu quero responder. E tá escrito assim: como saber o que as pessoas esperam de nós? E eu gostei dessa pergunta, porque às vezes a gente precisa saber o que as pessoas esperam da gente, mas não quer perguntar, né? E se a gente não perguntar, a gente não vai saber, tá? Não existe uma bola de cristal, nem na 25 de março, porque eu já procurei, nem na Santa Efigênia, porque eu já procurei, que vá mostrar aquilo que a gente não pergunta. Então, se você não perguntar, você não vai saber. Infelizmente, a pergunta é o único canal de resposta. Não tem o que fazer. Perguntou, você vai ter resposta. Então, às vezes, o ideal é você sentar com as pessoas e falar: olha, o que é que você espera de mim? E o mais legal é que muitas vezes as outras pessoas não esperam por essa pergunta. E quando você pergunta, nem ela sabe. E você faz o outro pensar: o que é que o outro espera de você? E automaticamente, o que é que eu posso fazer? Então, sem perguntar, não dá para fazer, não dá para saber. Alguém quer abrir o microfone, quer falar alguma coisa? Alguém? Eu quero colocar uma pergunta que eu já tive e talvez algumas pessoas estão tendo essa pergunta, que é quando você falou sobre os 7 passos, da alta performance, às vezes vem aquela questão: nossa, 7 passos, significa que eu tenho que ir fazendo um por vez? Ou tem uma ordem certa para ir colocando esses 7 passos na minha vida? Faço tudo junto? Meu Deus, é muita coisa, né? Então, né, quando eu comecei a minha caminhada, já me fiz várias vezes essa pergunta, né? O que eu ia começar primeiro, se dava para começar tudo junto. Talvez outras pessoas aqui também estejam pensando um pouco sobre isso. Sim. Bom, quando a gente dá passos é um mapa. Eu sempre gosto de comparar com um mapa. Então, se você quer sair de Piracicaba e ir para São Paulo, você vai ter que passar por cada cidade. Você não vai passar por todas as cidades ao mesmo tempo, porque existem limites de distrito. Então, você vai passar por uma, depois por outra, depois por outra. Quando a gente fala nessa questão de passo, por exemplo, reaja, então reaja. Só que ao mesmo tempo você vai ter que cuidar do teu emocional. Então algumas coisas elas vão vir juntas, enquanto outras vão vir depois. De repente você já fez aquele primeiro passo, mas você vai passar por aquilo de novo. Então, ano passado, eu criei alguns projetos do ano passado. Esse ano eu estou tendo que me reinventar. Acabei de desenhar um projeto hoje que eu já entrei em contato com uma determinada pessoa, esse projeto já está fluindo. Então, às vezes, esse reagir rápido, você reage, de repente você tem que reagir de novo. Mas aí você vai ter que cuidar do teu emocional. Então, tudo vai funcionar, todos os passos, às vezes todos ao mesmo tempo, às vezes aos poucos. Então, nunca dá para dizer assim, vou começar pelo último, ou vou começar pelo do meio, ou vou começar pelo primeiro. Você vai ter que reagir? Vai. Reagir sempre vai ser, nesse caso, o primeiro. Né? Vai ser o start ali que você vai ter, o impacto que você vai ter. Esse vai ser o primeiro. Reage, meu filho, pelo amor de Deus, reage. Aí depois você vai partindo para os outros, um de cada vez. Então, não significa que vai ser aleatoriamente, não significa que vai ser exatamente na mesma sequência, que cada pessoa é uma pessoa. Cada um é diferente. Mas que muitas vezes você vai se pegar em 2 ao mesmo tempo, em 3 ao mesmo tempo, ou em todos ao mesmo tempo, e vai dar aquela... Por isso a importância de ter pessoas que agreguem, né? Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Vocês estão tão quietinhos, gente. Mas vocês estão tão quietinhos. Bom, então eu vou fechar deixando, né, dica de livro, se vocês quiserem, de alta performance. Esse aqui é um livro que eu gosto muito. Eu tenho toda a coleção do Napoleão Hill. Então, agora eu tenho toda a coleção do Napoleão Hill. Só tem sucesso quem quer, do Napoleão Hill. Eu amo esse livro, em inglês é A Road to Success. Esse livro é maravilhoso. Eu sou suspeita, mas eu vou mostrar mesmo assim. Pare de dar murro em ponta de faca, Roberto Chiniachiki. Ele devia vir... O legal é que ele vem com soco. Eu acho que ele devia vir em 3D, sabe? Tipo, você abria a capa e pá, saía assim, pronto, acabou o livro. Só abriu, tomou na cara, já funciona. Devia ser assim. Esse também, do Roberto, A Nova Lógica do Sucesso, que eu amo esse livro, que ele fala sobre
a tua vida profissional, ele é bem mais específico sobre a vida profissional. Minha Paixão, meu livro de minha Bíblia. A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill. Esse livro, ele tem 671 páginas de 16 lições. São 16 lições em 671 páginas, que se você fizer cada lição, você leva um ano para fazer, fácil, tá? Mas se você fizer essas 16 lições bonitinhas durante o ano, no final do ano, você não faz ideia onde você estará. Você vai estar anos-luz do que você imaginou. E eu falo porque a primeira vez que eu peguei esse livro foi em 2009, 2010. Eu fiz esse livro pela primeira vez no ano de 2010. Eu tinha grupo de estudo, inclusive, desse livro. E, meu, é fantástico esse livro. Fantástico. E o último, mas não menos importante, também do Napoleão Hill, Você Pode Realizar Seus Próprios Milagres. Esse livro é fantástico. E aí ele fala sobre a vida financeira, como alcançar aquilo que você quer na vida financeira. Então, quando a gente fala em alta performance, envolve todos os campos da vida. E aquele Ikigai que eu mostrei para vocês também vale a pena. Chegou a nossa participação especial, a mãe da Paula, ela sempre vem no final para falar tchau. Você precisa colocar ela para falar tchau, porque toda vez ela vem e sai, poxa, já... ela precisa falar tchau pra gente qualquer dia. Então, se a gente não tem mais perguntas, eu coloco para vocês daqui a pouco lá no grupo tudo que eu prometi, o link, as matérias de estudo. Vale a pena vocês lerem. Eu sei que é muito gráfico, muita informação, mas vale muito a pena vocês lerem. Quem não está no grupo, ou pede para alguém do grupo, ou me pede diretamente, não tem problema, eu mando, tá bom? E a gente se vê na aula da Paula, né, Paula? Agora é contigo, né? Agora eu chutei para você mata no peito e gol. Sim, espero ver todos na próxima semana para aprender um pouco mais aí sobre fisiologia do sucesso. Talvez alguns aí vão lembrar de fisiologia da escola, mas eu prometo que não tem nada a ver com isso, tá? Eu prometo para vocês que vai ser super legal, que vocês vão sair assim, ó, com assim, ó, sorrisinho de orelha a orelha. Tenho certeza, tá? Então, assim, não se preocupa com o nome, tá? É assim, sem expectativa, assim, só vem, só. Então, a próxima aula, na próxima semana, às 7. Lembrem-se que é às 7. Não deem bola para a Paula agilizando o processo. A Paula tá com pressa. Então, a gente se vê na próxima semana. E talvez na próxima semana eu tenha uma surpresa para vocês. Uma novidade para contar. Mas eu conto na próxima semana, porque ninguém aqui é curioso mesmo. Então, beijo para vocês e até a próxima semana.